As Phalaenopsis são orquídeas incríveis, não são, pessoal? Olha que planta mais linda que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Olha a delicadeza, né, do labelo dessa planta, a coloração dela. E assim, é uma planta muito comum, que a maioria das pessoas tem em casa, né, e muita gente não sabe como cultivar essa planta da forma certa. Então assim, aqui no canal eu tô trazendo alguns vídeos sobre elas, né, e no vídeo de hoje eu decidi mostrar para vocês a maneira mais fácil e mais garantida de fazer uma muda de uma Phalaenopsis que você tem aí na sua casa. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, né? E bora lá, vamos aprender como que faz muda das Phalaenopsis. Para quem não sabe, elas são orquídeas monopodiais. O que quer dizer isso? As orquídeas monopodiais, elas sempre vão crescendo para cima. Dificilmente ela vai emitir um broto lateral, né? Geralmente ela vai sempre crescendo, surgindo novas folhas nesse topo dela aqui, né? Então ela vai crescendo, aumentando de tamanho. E as únicas coisas que saem mais comuns aí em todas elas são as hastes florais, né, que vão sair aí essas hastes nas beiradas, e igual eu falei para vocês, são plantas um pouco mais difíceis de obter muda exatamente por isso, porque dificilmente ela vai emitir uma brotação lateral, um cakezinho, né, do lado aí. Então assim, para fazer muda das Phalaenopsis existe algumas formas, né, uma das formas é essa que eu vou mostrar para vocês, que eu particularmente acho a maneira mais fácil de obter muda dessas orquídeas, e também existe, né, a possibilidade de você deixar a haste floral dela e por um acaso sair uma mudinha, um cakezinho, né, ao longo aí da haste dela. Mas isso aí vai mais por sorte, não é muito comum acontecer de sair mudinhas não. Geralmente quando você deixa a haste, ao invés de sair mudas, igual a maioria das pessoas esperam, né, que saia mudinha sempre que você deixa uma haste floral de uma Phalaenopsis verde, na maioria dos casos ela vai simplesmente bifurcar e emitir novos botõezinhos, vai estar florescendo de novo, né? Então dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, não tem erro, você fez, é só você aguardar que a mudinha vai vir, você vai conseguir multiplicar elas, tá bom? E assim, para vocês fazerem essa mudinha, né, do jeito que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, tem que ser uma plantinha um pouco maior, tá? Não pode ser uma Phalaenopsis muito novinha, não, porque senão não vai ter jeito. Ela precisa que esse pezinho dela, esse caule aqui onde tem as raízes, seja um pouquinho mais comprido, porque é dali que a gente vai tirar o pedacinho para ele estar brotando e produzindo a nova mudinha dela, tá bom? Então isso é bem importante, a planta não pode ser muito novinha não, tá? Vamos pegar aqui que vocês vão entender, ó. Vou tirar ela daqui, eu vou estar replantando ela, porque vocês podem ver, ela tá numa fibra de coco bem ruim, né? Deixa eu focar o vídeo aqui para vocês verem certinho, ó. Eu vou estar retirando todo o substrato, todo aquele processo que a gente sempre faz, né? Quando a gente compra uma orquídea, para não deixar a planta morrer, não deixar ela apodrecer, que geralmente na maioria dos casos as Phalaenopsis sempre vão vir nesses substratos mais velhos. Então, para que a gente consiga impedir que essa planta acabe morrendo, acabe apodrecendo, né, a gente tem que estar fazendo replante aí sempre que comprar uma, para que a planta continue se desenvolvendo bem e florescendo, tá? Então, ó, vou estar retirando totalmente o substrato, e para fazer a mudinha, o pedacinho que eu falei para vocês que tem que ser um pouquinho maior é esse aqui, gente, olha só. Tá vendo? Esse caulezinho aqui, ó, tem algumas raízes podres, mas não tem problema não, ó. Esse caulezinho dela que chega nesse cantinho aqui, tá vendo, ó? A pontinha dele é aqui e ele vai subindo aí, né? Então é o tronquinho dela. A gente vai estar cortando essa parte de baixo desse tronquinho, tá bom? E vamos estar fazendo o replante da planta que sobrar por cima. Gente, olha só, já fiz uma limpeza nas raízes, vocês podem ver que eu tirei todo o substrato velho, né? E dá para observar, ó, que muitas raizinhas já estão começando a querer apodrecer e tudo mais, tá vendo? Por isso que eu sempre aconselho, replanta, viu? Mesmo que esteja florida, replanta ela para não dar nenhum tipo de problema. Deixa eu tirar essa folhinha amarela aqui para ficar melhor aqui. Então vamos lá, gente, ó. Pra gente estar fazendo a mudinha, eu vou ter que cortar ela mais ou menos aqui, entendeu? Então a gente vai cortar, dividir o tronquinho dela no meio. Quem assistiu o vídeo aí da Wanda, né, que eu fiz o corte no meio lá, dividi a minha Wanda em duas, vai saber, é o mesmo processo. Então nessas orquídeas monopodiais, que crescem sempre pra cima e dificilmente desenvolvem uma mudinha lateral, é bom a gente estar fazendo isso aqui quando for, né, querer multiplicar ela, querer aumentar aí a quantidade. Então a gente vai pegar aqui, é bem importante que na parte onde você for fazer o corte,
tenha bastante raizinha em cima, tá? Em cima é bem mais importante do que embaixo. Embaixo tiver umas 2, 3 raizinhas verdes, tá ótimo. Agora em cima tem que ter bastante raizinha verde, bastante raizinha boa, porque as raízes que ficarem na parte de cima que vai sustentar toda essa planta. Então, ó, vocês podem ver, eu vou cortar ela mais ou menos aqui e vão ficar bastante raizinhas verdes, as mais novinhas estão ali por cima, né? E a planta vai continuar, conseguir aí, né? Continuar se desenvolvendo. Então, ó, uma lâmina nova, esterilizada aí, tá bom? A gente vai fazer o corte bem aqui, ó. Olha só para vocês verem. Cortei. Tá vendo? Então, ó, dividi a planta, tirei esse pedacinho, esse pezinho aqui, ó, que a maioria das pessoas não dá nada por ele, né? Espera aí que vocês vão ver. E na parte de cima, ó, ficou desse jeito, bastante raizinha verde, tá vendo aqui? Tem muita raizinha verde. E agora, pessoal, depois do corte, ó, é importante vocês passarem canela em pó, tá bom? Para selar aquele corte ali e não ter perigo de entrar nenhum fungo, nenhuma bactéria, né? Para poder atacar essa Phalaenopsis, ó. Então a gente já fez o corte, dividiu ela aqui, né? Passou a canela em pó. Tá perfeito a plantinha de cima. Na mudinha de baixo, ó, no pezinho que a gente retirou dela, a mesma coisa, ó. Vocês vão estar pegando a canela em pó, passando ali, ó, tá vendo? Para selar aquele pedacinho ali, para não ter nenhum perigo, nenhum risco desse pedacinho aqui ser afetado por alguma doença, alguma praga, né? E é isso, ó, vocês podem ver que o pezinho ficou um pedacinho até legal, um pedacinho até grandinho aqui do pezinho dela, né? E agora aqui, ó, a gente vai simplesmente fazer o plantio. Essa parte de baixo ficou com várias raizinhas, né? Algumas danificadas, mas ficou com bastante raizinha verde. E aí a gente vai plantar elas separadas. Inclusive essa aqui eu vou até tirar essas hastes, porque isso aqui, ó, quando a haste tá verde, né? Ela tá tirando aí nutrientes da planta. A planta tá gastando energia para manter aqui, né, essa haste floral verde, por mais que esteja só um pedacinho. Então, eu vou estar retirando as hastes, tá? Ó, a gente vai tirar a haste floral, as duas, para não ter gasto desnecessário de energia da planta, né? Ó. Passou canela em pó nos cortes. Tá perfeito. Tá vendo? Ó, então, ficou desse jeito e agora a gente vai fazer o replante. Ó, para quem acha que não dá certo, não funciona, nem nada do tipo, se vocês observarem nesse pedacinho aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem direitinho. Mesmo que é um pezinho pequenininho, tá vendo? Até cortou uma raizinha aqui sem querer, ó. É esse toquinho pequenininho que a gente olha, acha que já tá morto, não tem nada nele, mas se você observar aqui, ó, tem um negocinho aqui, tipo um olhinho, tá vendo? Uma geminha aqui, ó, de brotação, que ela tá até meio rosa, tá vendo ali, ó? E é daqui que vai surgir a nova mudinha. Tá bom? Então, quando a gente faz esse corte, a gente estimula essa geminha, estimula, né, esse pedacinho aí da planta que vai fazer com que isso aqui, ó, né, vire uma nova planta, vire um novo brotinho, um cake aí, né, para a planta continuar se desenvolvendo. E é bem importante, igual eu falei para vocês, manter raízes verdes nessa parte de baixo, porque para esse olhinho aqui, para essa geminha de brotação conseguir se desenvolver, né, a planta tem que estar retirando aí nutrientes e umidade do ambiente para estar mantendo isso aqui, para estar jogando para esse brotinho. Porque se tiver tudo seco, não tiver nenhuma raizinha verde sequer, aí não tem jeito, porque a gente já tem um pedacinho velho da planta, né? Se não tiver uma raiz para sugar a umidade nem nutriente, isso aqui vai secar e não vai adiantar em nada, tá bom? Então, sempre é bom você estar fazendo o corte aí desse pedacinho. Esse aqui tá até pequenininho, seria bom se tivesse maior, né? Mas igual vocês podem ver, ó, mesmo pequenininho tá aqui a geminha de brotação dele, e ao longo do tempo aí eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento, vou mostrar que realmente funciona, tá? Essa aqui é praticamente a parte 1 do vídeo, né? E se vocês forem acompanhando aí, vocês vão ver que a plantinha vai conseguir se desenvolver, vai emitir uma mudinha aí, né? E rapidinho, logo, logo, ela já vai estar crescidinha, bonitinha e emitindo aí a sua primeira haste floral, que vai ser o clone, igualzinha à planta mãe, tá bom? Então, ó, tá aí a geminha, né? Pra quem às vezes não acredita, acha que eu tô só conversando fiado, mas tá aí pra vocês verem, tá vendo aí? Agora deu pra ver melhor, ó. Aqui também, pessoal, olha só. Tá vendo que aqui tem uma outra? Esse pontinho branquinho bem aqui, ó, é uma outra geminha de brotação,
né? Então é daí que vai surgir a nova mudinha, são dessas geminhas. Por isso que é importante que esse pedacinho aqui, ó, ainda esteja verde, tá? Por mais que a gente olhe ele por fora, acha que já secou, que tá morto, não, ele ainda tá verdinho e vocês estão vendo aí a prova, né, que são as geminhas. Mas enfim, já expliquei pra vocês o porquê, né, que vai sair uma mudinha disso aí, desse pezinho, é simplesmente por causa dessas gemas, que quando a gente tira a planta mãe, tira a parte vegetativa, né, da planta e deixa as raízes ali com as gemas de brotação, os nutrientes que essas raízes vão sugar, vão capturar aí do ambiente, né, elas vão estar desenvolvendo aquelas geminhas ali para que a planta, né, continue desenvolvendo e não acabe morrendo, tá bom? Então vamos lá, ó. Para a parte da mudinha, eu vou utilizar, e eu aconselho vocês fazerem isso, tá? O resultado é bem mais rápido. Vaso pequeno, tá bom? O vaso que ela tava era enorme. Eu vou passar ela para vaso pequenininho, porque a gente fez um corte na planta e vai mudar totalmente aí. Ela vai ter que se adaptar novamente. Então, ó, um vasinho pequeno. Eu vou colocar desse jeito aqui. Não vou mexer nas raízes, não vou cortar nada e vou evitar, né, quebrar aí, danificar elas ao máximo. Olha só. Então, ó, vou posicionar em um vaso pequeno, não pode ser um vaso gigantesco, tá vendo aí, ó? Desse jeitinho aqui. Agora eu vou colocar carvão e eu aconselho vocês fazerem isso porque ele ajuda muito na recuperação, né, dessa parte aí da planta e na brotação dela. Então, ó, coloquei um pouquinho de carvão, tá vendo? Essa aqui não precisa se preocupar muito não, gente, em posicionar, em deixar bonitinha, não. Isso aqui a gente simplesmente tá colocando ela aqui para que ela continue brotando, continue, né, se desenvolvendo. Por cima eu vou colocar um pouquinho de brita, tá bom? Ó, um pouquinho de brita e tá perfeito. Já tá feito aí o plantio, não precisa enterrar tudo não, tá? Essa partezinha assim de cima, ela vai ficar por fora, tá vendo? Inclusive ali a parte daquela geminha ali, ó, vai ficar mais pra fora. A gente vai enterrar mais só as raízes mesmo, pra ela ter umidade aí nas raízes, né? E conseguir se desenvolver. E agora, pessoal, a gente vai para a planta mãe, né? Então, filhotinho sempre em vasinho de plástico, com esse substrato que é o aconselhável, e evitar ao máximo o excesso de umidade, que se você enfiar água aqui sem parar agora, isso aqui vai apodrecer em 3 dias, tá? Então, tome muito cuidado, você só vai molhar quando você vê que realmente secou, tá bom? E não coloca esfagno, evita colocar alguma coisa que mantenha a umidade por muito tempo, porque isso pode atrapalhar e pode acabar apodrecendo esse pedacinho, tá? Então, tá feito esse aqui. Agora a gente vai para a planta mãe e eu vou aproveitar e plantar ela num vasinho de barro para vocês, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou posicionar ela, vocês podem ver, ó, que eu sempre planto em vasinhos menores. Eu nunca gosto de colocar uma orquídea em vaso grande demais, porque isso atrapalha muito no desenvolvimento. Então, olha só. A planta está posicionada, já está meio deitadinha para o lado, que é o que eu aconselho vocês, né? Para não ter acúmulo demais de umidade ali no miolinho dela. Já coloquei ela no vasinho e como é um vaso de barro, ele não vai manter umidade, ele não vai deixar umidade no substrato. Então a gente vai ter que compensar isso. Como que a gente vai fazer isso? Ó, vou colocar uns pedacinhos de carvão, né? Como sempre, porque eu amo plantar as orquídeas no carvão. Se você não gosta, se você cultiva em outro substrato aí, sem problema nenhum, tá bom? Pode colocar o substrato aí da sua preferência, mas principalmente se você cultiva ou no carvão puro ou na brita pura, que eu vou até colocar uns pedacinhos de brita aqui para vocês verem, ó. É sempre bom vocês estarem fazendo isso aqui, tá bom? Vocês não reparam a bagunça não, gente. O substrato dela que a gente tirou se espalhou por tudo quanto é lado, né? Então, ó, coloquei o substrato, né, carvão e um pouco de brita, a planta já ficou bem firme no vaso, já tá perfeito o plantio. Só que igual eu falei pra vocês, como o vaso é de barro e ele não deixa umidade no substrato por muito tempo, as Phalaenopsis, elas gostam de uma certa umidade. Se você mora principalmente em uma região muito seca, coloca uma camada fina de esfagno por cima. Vocês só vão fazer isso nas Phalaenopsis se você for plantar ela num vaso de barro ou em um cachepô, tá bom? Só vai colocar o esfagno se for esse tipo de plantio. Se você for plantar no vasinho de plástico, não coloca não, porque senão ele vai manter a umidade demais, vai apodrecer as raízes e vai acabar matando a planta. Então, se você for cultivar no vaso de barro ou no cachepô de madeira, né, ou então no tronco também, se você for cultivar nesse tipo de vaso e tudo mais aí, né? E principalmente se você mora numa região muito seca, que em determinada época do ano a umidade é muito baixa, sempre coloca essa camadinha de esfagno, porque ela vai ajudar, auxiliar e muito na umidade dessa planta, não vai deixar ela desidratar, tá bom? E
É bom também que não vai ter excesso de umidade, não vai ter risco, né, da planta acabar apodrecendo aí. Porque esse vasinho ele é legal no caso de evitar o excesso de umidade, mas ele já não é muito bom, né, para orquídea que gosta de tanta umidade por causa disso, porque ele seca rápido demais da conta. E as Phalaenopsis mesmo, né, que são plantas que não gostam de tanta umidade assim, umidade demais apodrece, se ficar, tipo, você molha hoje e fica 3 dias sem molhar e ela num vasinho desse, não vai ter jeito. Vai desidratar, vai secar a raiz e vai acabar morrendo, né, ficando feia aí. Então, se você tá começando agora, tá começando a cultivar as Phalaenopsis agora, né, e às vezes plantou num vasinho de barro, não colocou a camadinha de esfagno, plantou no carvão puro ou na brita pura, e a planta tá desidratando, tá murchando, ficando feinha, amarelando as folhas, é por causa disso. Coloca um pouquinho de esfagno por cima, porque ele vai conseguir manter uma certa umidade, vai ajudar no desenvolvimento dela e logo logo você vai ter um resultado incrível, tá? Então, para plantar em vasinho de barro é assim que eu faço, né? Coloco uma camadinha aí do substrato que eu gosto e por cima uma camadinha bem fina, gente, não pode ser exagerado não, e tem que ser bem fofinho assim, tá? Porque assim vai fazer com que ele seque um pouco mais rápido e vai evitar o acúmulo de umidade, porque se você pegar uma bucha de esfagno desse tamanho, espremer ela o tanto que for e enfiar aqui, né, até mesmo sem medo, aí você vai, né, acabar aí tendo acúmulo de umidade no substrato e pode acabar matando a planta aí. Então, uma camadinha fininha, bem fofinha, igual eu tô mostrando aqui, quanto mais fofinho, mais rápido ele seca e tá perfeito. Desse jeito aqui, ó, vou molhar dia sim, dia não, normal, né? Porque vai secar rápido, mesmo com esfagno não vai secar. Isso aqui vai ajudar só a manter uma umidade por um tempinho só a mais, mas nada de muitos dias, né? Então, dia sim, dia não, vou molhar a planta e tá perfeito. Enfim, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, né? Agora, ó, essa planta, a planta mãe, a gente vai colocar ela aqui, vou colocar ela aqui junto com as outras, plantei ela do mesmo jeitinho que essa outra minha aqui tá plantada, tá vendo? No vasinho de barro, com carvão, um pouco de esfagno por cima e olha só que fofo, aproveitar para mostrar para vocês a florzinha. Olha que coisinha mais linda, deixa eu ver se vai focar. Olha só, gente, abriu a florzinha ontem, já corri aqui pra gravar pra vocês. E aí, igual eu falei pra vocês, né, essa aqui eu vou colocar aqui, ó, no sombrite de 70%, junto com essas outras minhas, tá? Vai continuar se desenvolvendo, vamos olhar ela só lá pra amanhã, porque a gente fez um corte, né? Então, vou colocar aqui, se por acaso eu ver que vai chover, eu vou retirar, eu tenho que esperar mais ou menos 1 ou 2 dias para ela cicatrizar aquele corte, né? Que se jogar umidade demais aqui, corre um risco gigantesco da planta acabar, né, apodrecendo aí. Então, depois desse corte, depois de fazer essa divisão, é sempre bom estar observando a umidade. Se por acaso onde você mora aí tá chovendo demais, deixa dentro de casa por 1 ou 2 dias, depois você pode colocar lá no orquidário, no lugar onde você cultiva, normalmente, tá? E cuidar certinho dela, do mesmo jeito que você cuida das outras, igual eu falei, vai ser normal se ela murchar um pouquinho, mas rapidinho já volta, tá? É só vocês seguirem aí certinho tudo que eu passei, né? Então essa planta, ela vai ficar aqui no lugar dela, e a mudinha, igual eu falei pra vocês, como a gente tem que evitar a umidade excessiva, essa mudinha aqui, ó, eu vou colocar ela lá dentro, porque aqui agora começou a chover, então eu não quero que fique chovendo aqui, umidade demais em cima dessa plantinha, nesse vasinho. Então por isso eu vou pegar ela, vou colocar ela aqui dentro, ó, junto com essas outras plantinhas. Inclusive tá uma bagunça, eu tô organizando aqui, tá vendo? Algumas mudinhas, algumas coisas. Mas enfim, ela vai ficar aqui dentro. Logo, logo eu vou estar mostrando pra vocês, mas rapidinho, aquela geminha que eu mostrei vai estar assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa planta aqui é que ela quebrou em cima, virou uma bagunça, mas do mesmo jeito que aconteceu com ela aqui, ó, vai acontecer com essa que a gente replantou hoje. Então, rapidinho vai sair uma mudinha assim, e aí tem que controlar bastante, né, a umidade para não apodrecer, que isso aqui é bem sensível. Então, tá aí, ó. Agora essa aqui, gente, ó, essa aqui eu tô esperando crescer mais pra poder colocar ela lá no orquidário, porque se colocar na chuva e ficar molhando demais vai apodrecer, né? Mas igual eu falei pra vocês, isso aqui é só um exemplo do que vai acontecer com essa que a gente fez hoje, tá? Porque essa planta aqui, eu não cortei ela não, essa aqui ela só quebrou ali em cima mesmo, o caramujo comeu, né? E aí ela conseguiu brotar ainda, só o pauzinho, né? Conseguiu brotar e ainda sair a mudinha, ó. E essa planta, se ela tivesse boa, tivesse saudável igual essa que a gente fez o plantio de hoje, dava para fazer o corte aqui tranquilamente, até porque o tronquinho dela, tá vendo que é maior? Então, quanto maior esse pezinho dela aí, onde tem as raízes, melhor vai ser, tá bom? Aquela ali é porque era a que tinha o tronquinho maior que eu fiz o plantio, por isso que
a gente fez nesse aqui, né? Ficou um pouquinho pequenininho, mas enfim, o que importa é a geminha ali e aí ele tá verde, né? E cuidar direitinho, não deixar só o quente pegar, porque senão seca ele. Mas enfim, é isso aí, tá? Já falei demais, o vídeo já ficou gigante. Logo, logo o povo já vai estar falando aí que eu converso muito, mas não tem problema, né? Queria mostrar pra vocês aí o jeito de plantio, espero que vocês tenham entendido certinho, né? Como fazer a mudinha aí de um jeito mais fácil. Quem gostou, curte, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas, tá bom? Se inscreve aí, não custa nada. E qualquer atualização, qualquer pontinho verde ali, por mínimo que seja, eu vou estar mostrando aqui. Então acompanha para você ver os resultados, né? E a gente vai terminar com essa belezura, né? A gente iniciou o vídeo com ela e vamos terminar com ela também. Um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.